Vamos começando Crônicas da Máfia desta quinta-feira, depois de 3 semanas aí nesta coisa que a gente não consegue nem mensurar o que foi. A gente pode dizer que foi uma catástrofe, que foi um episódio assim memorável na história do Rio Grande do Sul, porque já é, né? É um episódio único na história do Rio Grande do Sul, mas que infelizmente a gente não pôde gravar o Crônicas da Máfia, não porque a gente não tivesse condições, mas porque a gente não estava em condições. Então, dentro do possível, aquele meu boa noite, Daniel Escola, que estava em Porto Alegre, eu aqui em Nova Petrópolis, para começar o nosso Boa Crônicas da noite. Máfia, recomeçar, né? Boa noite é força de expressão. É verdade, é só força de expressão mesmo, porque Eu tá nunca, complicado. eu nunca vi nada igual. Ah, Pela primeira vez, eu usei a palavra caos. Caos é o fim, né? Caos é o fim. Eu evito usar essa palavra. Eu dei uma entrevista para uma rádio do Canadá semana retrasada e ela pediu para eu descrever a situação aqui. Eu disse, olha, acho que a palavra mais adequada aqui é caos, porque é uma tragédia, uma calamidade e uma convulsão social. É, Então, os dois juntos é o caos. escola, não tem como a gente não falar disso pelo menos uns pequenos minutos, assim. Ah, o escola estava no olho do furacão, vamos dizer assim, né? Eu estava aqui em Nova Petrópolis, começou aqui, obviamente, porque aqui é uma das... o Rio Caíque passa por aqui e... Já vou dar o meu relato, meu relato é super rápido, assim. Ah, eu tô aqui em Nova Petrópolis, então o Rio Caí ele passa por aqui, né? Ele sai do alto aqui da Serra Gaúcha e depois ele desce ali para os vales. Obviamente, depois o Rio Caí vai cair lá no Jacuí, pelo perdão do trocadilho. Ah, e aqui começou a chover mais cedo, né? Começou a chover no dia 1º de maio, que foi uma quarta-feira. Depois se estendeu pro dia 2 e aí muitos outros dias. Felizmente não tivemos problema grave com água, não tivemos perda de energia elétrica, tivemos oscilações, às vezes bastante graves de internet, mas isso é o de menos, né? Tivemos aquela corrida aos supermercados, né? Que eu já tinha experimentado isso. O pessoal vai se lembrar lá na época que teve uma greve dos caminhoneiros, acho que em 2019, 2018, por ali, Na que pandemia também. isso. Mas na pandemia foi um pouco menos, assim. Eu lembro que nessa época tinha gôndolas que não tinha nada, na época dessa greve dos caminhoneiros, não tinha nada, porque realmente não, os mercados eles não conseguiam repor. Teve isso, só que daí aqui não estourou, vamos dizer assim. Nós ficamos com umas ilhados aqui por uns 4, 5 dias, né? Nós não tínhamos como descer a serra pela 116. Aqui começa a chover, a 116 para Caxias do Sul ela é fechada. A RS 235 que vai a Gramado tinha duas quedas de barreira, porque aqui houve muito deslizamento de terra. E em certas localidades aqui nós não tínhamos nem como chegar, né? Todas as outras vias de acesso para outras cidades ou para localidades foram bastante afetadas, ficaram dias, ainda algumas estão com essas barreiras abaixo, não se consegue chegar lá. Então, assim, bastante dessa parte de deslizamentos de terra, mas a gente não teve uma morte, felizmente, a gente não teve um ferido, felizmente, né? Nós contamos aqui com o Corpo de Bombeiros trabalhando dia e noite, principalmente para tirar essas barreiras para a gente conseguir receber alimento, né? Aqui na Serra Aliás, Gaúcha. são heróis, né? É, é verdade. Só que assim, com o coração na mão, tanto pelos gaúchos, mas o meu irmão estava em Canoas, né? A sogra dele estava em Canoas e acabou perdendo tudo. E a gente sabe a situação
que ainda tá Canoas, tá bastante difícil. Então foi assim, foram 7 dias ali bastante angustiantes até que eles conseguiram chegar aqui na Serra, né? Bem angustiantes aqui. Foi. Tava falando com o Daniel, eu tava consumindo assim notícia, até para repassar para outras pessoas, as pessoas ou elas estavam desinformadas, estavam em pânico, porque é alguma coisa normal do psicológico humano, né, num momento como esse, ter uma reação dessa. Então eu estava tentando passar o máximo de informações que vinha dos órgãos oficiais, que vinham tanto da Defesa Civil, Governo do Estado, até a parte aqui municipal que vinha, né, essas informações. Tentar fazer esse trabalho de jornalista, né, e até porque eu sou jornalista, tentar repassar para essas pessoas até onde eu podia, até onde eu pedi para um monte de gente sair, principalmente da Cidade Baixa. Eu sabia que a Cidade Baixa ia alagar, pelo fator que a gente conhece ali, uma parte mais baixa da cidade, e também acabou alagando, né? Certa parte ali dela acabou alagando, então não consegui fazer essa parte anterior, assim, mas eu queria o relato Sabe do que eu, Daniel. eu tenho até vergonha de dizer que eu fiquei uma semana sem água. Porque diante da catástrofe, ficar sem água é nada, né? É, Se fossem condições normais, ok. é. 8 da manhã, foi lá no centro de Porto Alegre, ver como é que está o trabalho, né? Aí, bom, a roda era 1 metro de água. Poxa. E aquele viaduto que eu usava quando vim para Porto Alegre, em 98, demolido. E por um bom motivo, Sim. porque ali entravam os guinchos, ambulâncias, caminhões com doações, e também construíram um outro caminho para sair de Porto Alegre. Que é necessário, né, nesse momento. Outra coisa que me chama a atenção é o cheiro de esgoto, muito forte. Muito forte. Muito forte. Todo mundo que tá hoje fazendo a limpeza das casas onde a água já baixou, né? Limpa uma, duas, 3 vezes e o cheiro não sai. É incrível. Não. Não sai, assim. Então, realmente é para parar essas chuvas agora, né? Essa vai ser a última chuva significativa que vai ter. Só que daí esse inverno ele vai ser seco e frio. Então, essa é a perspectiva. Então, assim, vai ser bastante tempo para fazer essa reconstrução, né? Bastante tempo. Bom, dados os relatos, a gente está voltando. Acho que a gente nunca vai se recuperar. Eu acho que não. Eu acho que não. E acho que vai ter uma certa normalidade. Né? Aliás, eu torço muito por isso. Só que o que aconteceu, como eu escrevi agora, é uma cicatriz. E a gente vai sempre lembrar disso. Isso com certeza. Como eu falei Da antes, né? enchente de 2004. Foi um marco histórico. É um marco histórico. Apesar de toda. Nem sempre as coisas históricas elas são boas, né? Na maioria das vezes elas são ruins. E essa vai ficar na história. Vai ficar na história. Só quem viu vai conseguir contar isso, né? Um dia. Saindo dessa barra pesada, indo para uma um pouquinho mais leve, vamos dizer assim. Hoje o nosso tema vai falar sobre um prefeito, mas não é da cidade de Porto Alegre, não é da cidade de Canoas, não é aqui do Rio Grande do Sul. É o prefeito de Nova York entre 1994 e 2001, chamado Rudolph Giuliani. E eu quero que o Daniel... Aliás, antes do Daniel começar, ele faz agora, dia 28 de maio, 80 anos. Rudolph Giuliani, já. A gente vai falar da parte boa, né? A parte ruim a gente pode só dar um peteleco no final, assim. A Tá? Qual parte... é o motivo que a gente está fazendo podcast aqui? Pra falar sobre máfia. Pra informar as Não, não. pessoas. Como é que a gente começou? Como é que a gente começou? A gente começou...
a partir da prisão do Rudolph Giuliani. Ah, agora sim, agora respondi bem. Sim, a E gente aí, começou a partir de um comentário que eu fiz. Ele tinha sido preso ali em agosto do ano passado, né? Por, é, por um problema lá que rondava no estado em Atlanta, né, na Geórgia, que ele tinha feito. Como é que vamos dizer isso? Burlou questionou as. as urnas eletrônicas. Isso, deu uma burlada nas urnas. Resultado da eleição. Isso, para burlar as urnas eletrônicas a favor do Donald Trump, né? E aí tem toda a parte que a gente vai falar um pouco agora sobre o Rudolph Giuliani. E eu coloquei isso pro Daniel. Pá, a gente podia fazer um podcast sobre máfia, né? E ele, é pra já. E aí acabou minhas férias. Eu fui lá montar o podcast, que era o que a gente podia fazer, né? Então começou assim, né? Lá antes do Só episódio. que tem um motivo fundamental aqui. Antes de ele ser prefeito, ele foi o procurador que enfrentou a máfia. Exatamente, lá na década de 1970, que a gente Isso, fala e repete, né? Aqui, o Rudolph Giuliani, ele era, obviamente, de descendência italiana, né? italiano. Morava em Nova York e se formou em Direito pela Universidade, acho que de Colômbia, se eu não estou enganado. Aí foi passando nas partes da área da promotoria do estado de Nova York, né? Assim como a gente tem aqui no nosso país, né? Tem que passar em provas, tem que ter um tempo como advogado para fazer esse tipo de processo. E daí ele entrou como procurador acho que um Isso, pouco mais para frente, né? Ele se tornou procurador do estado de Nova York, que é a isso. pessoa que vai atrás daquilo que está Do sul, errado. Isso. Do sul de Nova York. sul de Nova York. Isso. Que lá eles têm E as aí ele, especificidades. e aí ele ofereceu a denúncia contra mafiosos. Isso aí. Quem investigou foi o FBI. E ele ajudou a desenvolver uma tese e começou a processar gente aí. Isso aí. Ah, e tem assim, ó, tem toda uma característica, né, que vai permeando essa evolução para o Giuliani mais ou menos ser assim ele é meio que um herói para Nova York, né? Ou pelo menos era, né, depois do que aconteceu no ano passado, assim. Por quê? E Porque a ele carreira dele vinha em alta. Ele era muito alto. procurador que enfrentou a máfia, ele era prefeito de Nova York no 11 de setembro. Exatamente, ele acho que foi reeleito uma vez, duas. Inclusive, Fernando, É, a imagem que guarda ele é aquela do líder com capacete de proteção. O líder é o cara que se solidariza quando as pessoas mais precisam, como o 11 de setembro. ele utilizou muito do 11 de setembro, né, para ele queria ir pro Senado, daí ele acabou perdendo para Hillary Clinton, né? Isso. E aí depois eu não me lembro se ele sempre foi se ele sempre foi republicano ou ele chegou a ser democrata por uma época. Agora eu não vou saber. Mas eu sei que ele utilizou bastante, porque ele sai ali em 2001 da, da prefeitura de Nova York, né? Ele precisa repassar o cargo e daí quem substitui ele é o Michael Bloomberg, se eu não me engano, que foi também eleito várias vezes prefeito de Nova York. E E aí ele concorre pro Senado depois, né? Ele acaba perdendo para Hillary Clinton. Certamente sempre foi republicano por causa dessa disputa,
Sim, ele Por é ter um, sempre. por ter um número X ali também de senadores lá nos Estados Unidos. É muito parecido com como é no Brasil, assim. Só essas partes do executivo municipal, que é muito, às vezes é muito diferente num local, é diferente no outro, né? São algumas eleições assim diferentonas. Mas essa parte lá de trás do procurador, então, o procurador Giuliani, ele vem ali de um conhecimento que ele tinha, obviamente, da máfia no final dos anos 70 e início dos anos 80, em que ele também dá um puxão de orelha no FBI. E aqui o que a gente vai fazer com isso, né? É aquele, eu tô pronto para Porque, receber aqui e batendo de cara com esse pessoal. porque a população de Nova York estava saturada com máfia. E A não tinha o que cidade fazer. estava entregue, Exato, como e na não tinha o que Itália. fazer. Isso, como é a Itália, né? Até hoje é a Itália, sim. E naquela época não tinha o que fazer. Era muita criminalidade. Até eu vou lembrar agora, porque eu vi recentemente o Taxi Driver. O Taxi Driver é o reflexo daquilo, né? É uma quase que um grito de socorro ali que acontece, né, naquele filme. E era aquilo, cara. Quem assiste Taxi Driver, cara, Nova York era aquilo. Era aquilo. Chegava à noite, baixava tudo que é tipo de crime na calçada dos bairros de Nova York. Então, uma coisa que ele também ajudou a criar foi aquela lei de tolerância zero, que a gente já tinha falado aqui em outros episódios, né? Janelas quebradas. Exatamente. É. Então, qualquer pessoa que fizesse um crime X, um crime Y e tivesse algum vínculo com a máfia, ele recebia a pena máxima, né? Ele recebia uma pena muito severa. Não importa se você tinha roubado alguma coisa, se você tinha estava fazendo algum esquema de extorsão, tráfico, você ia para a pena mais severa possível, né? O que começou a Foi limpar a nessa época galera. aí, Fernando, que se criou um adesivo que tinha assim, Neighborhood Watch. O adesivo era colado no vidro. Então aquilo indicava que a vizinhança está olhando. Foi na É, época do Juliano Prefeito. que era sensacional, né? Que são assim, a vizinhança tá olhando e tá vigiando e se você não Se estiver cuida, fazendo, tá? se você estiver fazendo alguma coisa errado, se cuida que a gente denuncia. Que isso é uma coisa que deveria ser feito, né, no Brasil, a denúncia, a, Isso. a delação, que não seja premiada, obviamente, mas a delação como cidadão, né? A gente esquece que lá no Tá, código. vamos entrar nesse ponto aí. Delação premiada. Não queria, mas vou entrar, tá? Tá bom. É óbvio que o juiz e o procurador da, Da República? o, o Dallagnol Ah, sim. e Tá. o Moro erraram. Mas não vamos esquecer, né? Que a delação premiada foi fundamental para condenar esses idiotas, né? Ladrões. Correto? A delação Exatamente. premiada, que eu defendo, ainda é bom. Não Ainda. vamos achar que pela atuação deles tudo se anula. Sim. O problema ético é que o juiz combina com o procurador, o juiz Moro e o doutor Dallagnol, porque ali os caras tinham a faca e queijo na mão. Então qualquer um, sabe, dizer Lava Jato, bom, é quando gente boa, Ministério Público Federal, esses caras investigaram com seriedade a Lava Jato. O problema é que o Deltan e o Moro ferraram com tudo.
Essa é uma. Esse é um. Isso aí acho que dava um programa aqui, viu, Escola? Só falando da Lava Jato, porque. Assim, ó, a gente sabe o quão desgastante foi pro povo ver isso, tá? Pro povo ver isso. A quantidade de Cara, partes nosso da. dinheiro foi roubado, né? Foi! E aí? E aí? Ninguém vai pagar por isso? E quem é que tá. E estão pagando como quem tá pagando? Né? É, Então, assim, ah, foi uma politicagem desgraçada, mas que teve gente lá dentro que errou e tudo foi por água abaixo. é. Então, isso sim é um das partes jurídicas, assim, que eu, sinceramente, eu acho mais danoso pro povo, porque eu assisti, assim, ó, toda essa parte da Lava Jato. A Lava Jato começou faz muito tempo e foi indo, e foi indo, e foi indo. E tinha uma pessoa a ser pega, né? A gente não precisa mentir aqui, que era o presidente Lula hoje. Essa era a pessoa em que a Lava Jato queria chegar. E chegou. Chegou. O presidente Lula ficou preso por um bom tempo. E só que não ficou sustentado. Não ficou sustentado. E quando foi feito esse revés, aí tu conseguiu anular um processo que anulou vários processos. E aí, simplesmente a Lava Jato não serviu pra porcaria nenhuma. Né? Desculpa o palavrão, mas não serviu pra nada. Né? E, e isso é uma coisa que não poderia ter sido assim. Né? E eu acho que Vamos voltar para o nosso tema. exatamente, e aí agora eu ia voltar. E a delação, eu acho que ela tem que partir muito do cidadão. Do cidadão, a delação. Porque lá no Código Penal e no Código Civil tá o seguinte: antes de caracterizar o crime, tá lá omissão ou ato de fazer tal coisa. Então, se você tá vendo alguém roubar e você não denuncia, você é cúmplice. Porque você se omitiu a denunciar que aquela pessoa estava roubando. E É. tanto faz para qualquer outro tipo de crime, né? Vem antes de tudo isso essa pontuação que é a omissão e o ato. Então é muito fácil se omitir, né? Na escola. Muito fácil se omitir. A delação é legal porque se o escola comete crime e entrega, por exemplo, Marcelo Odebrecht, baita bandido. Muito. Muito. Odebrecht tinha um banco para pagar propina. A gente tá E falando aí, de máfia, máfia brasileira, gente. Isso aqui é máfia brasileira, né? o Então, Emílio, o pai dele, não fala com ele. Por quê? bah, imagina. Conheço, conheço gente, tá? Que conheço, não pessoalmente, conheço algumas pessoas que claramente subornaram políticos com o nosso dinheiro. E aí, Sensacional. a Lava Jato não vale nada? É. Ela é anulada Repito, por um problema jurídico. o procurador e o juiz erraram. Mas não deveria ter ido tudo por água abaixo, né? Não deveria ter É. ido tudo por água abaixo. Então, voltando pro nosso Giuliani, né, a gente tem que lembrar que esses dois pontos, assim, né, que foram levantados aqui, que é a lei tolerância zero e essa das delações de Nova York, elas auxiliaram bastante o FBI a chegar lá, né? Quem viu aquele seriado, acho que agora o Escola vai ter que me ajudar. Acho que é Nova York contra o crime, né? Que a gente fez aqui no nosso episódio 10. Contra a máfia. Contra a máfia. Ah, especifica bem, né, o treinamento do FBI. Não fala tanto do Giuliani, mas especifica bastante assim o trabalho do FBI, de toda um reagrupamento de pensamento
do pessoal que era partícipe do FBI, né, que era agente do FBI, um novo tipo de investigação, um jeito de entrar entre meio à máfia. Então foi todo um processo ali que durou anos, né? Mas que foi acolhido, e essa é a parte, a parte boa do Giuliani, né, de falar. Ele acolheu isso, né? Ele estava só esperando alguém fazer algo para acolher e aí começar os processos. E aí ele foi quem exterminou, de certa forma, as 5 famílias que estavam vigentes ali, nossa senhora, desde a década de 30 mais ou menos, né? Começou lá em 30 e vai indo e foi indo e foi indo, se fortaleceu muito em 50 e aí ficou em 60 e em 70 estava no seu ápice. E fez tudo isso e o Giuliani conseguiu aos poucos, porque é um processo, né, chegar nas cabeças da máfia lá nos chefões e conseguiu tirar isso aí. Infelizmente fez o que fez, né, a escola. Mas antes, como prefeito de Nova York, ele foi fundamental no socorro às vítimas. Bastante. Inclusive, em Nova York, o bombeiro herói. Isso Como aí. nós devemos olhar para os bombeiros agora. Exatamente. Porque muita gente morreu no 11 de setembro, né? Muitos bombeiros morreram no 11 de setembro. Uh, sim, em escombros, né? Quem já viu algum documentário sobre o 11 de setembro, assim, é um negócio tão impressionante que... Com um prédio em chamas, os bombeiros entraram para resgatar pessoas. Exatamente, Então, exatamente. isso para mim é heroísmo. É heroísmo, é heroísmo. Como está acontecendo agora, né? O pessoal aí se disponibilizando, indo para enchente aqui mesmo, aqui em Nova Petrópolis, os bombeiros foram assim, ó, inacreditáveis para É, chegar aqui também. para chegar ali em locais onde a casa toda foi estraçalhada pelas pelas quedas das montanhas aqui. Até um lugar aqui, escola, a gente está fazendo uns atalhos aqui. Galópolis, né? Que é da tua família. Nossa Sim, senhora, ficou um horror aquilo ali, né? E foi mais ou a, menos a, a ponte que liga do Recaí, que liga Nova a Caxias do Sul. isso aí, isso aí. Só que para mim, eu sei o que aconteceu ali em Vila Cristina. Em Cristina, teve deslizamento e os empresários da região construíram a estrada. Isso aí. Os empresários da região se mobilizaram e reconstruíram a estrada. Exatamente. E eles estão querendo, se eu não me engano, continuar e fazer essa obra que está parada aqui da 116 também, né? Que tu acha que vai ser o poder público Ou é que o poder daqui público é limitado. 6 meses, um ano? Só que o que a gente não pode permitir é que se gaste dinheiro a rodo Exato. pelo poder público. Mas enquanto o poder público não pode, o privado faz. O privado faz. E aquele negócio, assim, né? Eu cuido muito nesse momento que é a gente está falando aqui de duas coisas que parecem distintas, mas são similares. Mas a gente está falando de poder público aqui, nos dois assuntos. E eu acho que nesse momento a gente tem que olhar com certa cautela quando for falar do poder público. O poder público ele tem um braço, como todo mundo. Eu já vi ali gente assim falando mal do governo do estado que não estava fazendo coisas em Porto Alegre. Gente, E que assim, ó, começou coisa. Tem coisa tu pode lá na quarta botar colônia. qualquer pessoa vai saber. Vai. Qualquer um vai ser incompetente. É. É isso aí. Essa mentalidade aquele negócio assim, ó. Por mais que a gente
esteja solidário, a gente tem aquele negócio assim, ó, de querer olhar para o nosso cantinho, de querer colocar o nosso cantinho na prioridade, vamos dizer assim, né? E a gente para de pensar que tem outras pessoas também que estão em outros locais que nesse momento também estão reconstruindo. Então, É. ali eu ouvi uma crítica assim muito severa. Tô falando aqui de CPF, não tô falando de CNPJ, tá? CPF, próprio o estragão, que às vezes faz uns estragos aí, né? O Instagram. E a pessoa assim, nossa, eu tô aqui em Porto Alegre, tô não sei o que, bababá, o que esse governo tá fazendo? Aí eu respondi pra pessoa, olha, me desculpa, mas não foi só em Porto Alegre que aconteceu isso. Foi em toda a região metropolitana, foi na Serra, foi na Quarta Colônia, foi no centro do estado. Então, Vai assim, ser agora no sul do estado. agora vai ser no sul do estado, foi nos vales. Então, assim, o poder público, ele tem mais poder, mas não está sendo suficiente, porque foi uma coisa Pô, muito extraordinária, muito extraordinária. eu achei que tem que cuidar. O problema é a partidarização. É, Achar que o prefeito é de esquerda ou direita, o governador é de esquerda ou direita. Isso é um problema do Brasil. é. Esse é o problema do Brasil. Eu acho que esse é o momento da gente ah, fazer como o pessoal fez como o pessoal fez em Nova York, assim, ó. Bah, o crime lá tava muito grande, cara, vamos se unir, não importa a bandeira se é Você democrata ou é republicano, a gente tem que tirar esses caras daqui, não, isso né? E a mesma coisa acho que vale para agora, assim, ó. Agora não é o momento da gente ficar pensando em partido deixa ou para até mesmo eleição. exatamente. Ou então ficar pensando assim, isso foi uma coisa que eu coloquei esses dias, ele tava vendo o pessoal do esporte falando, né? Tu acha que os jogadores que foram lá resgatar quem precisava ser resgatado perguntou, tu é do Grêmio ou do Inter? E a pessoa respondeu do Inter. Não, mas eu sou do Grêmio, eu vou deixar o próximo jet ski passar aqui pra te resgatar. Pô, cara, não é assim, né, que funcionam as coisas. Nesse momento a gente não quer saber, a gente quer, né, que tudo dê certo, assim como deu certo lá nessa questão. A gente não tá fazendo aqui um comparativo, mas estamos usando como, né, um jeito aqui de entrelaçar os nossos dois assuntos desta quinta-feira. Daniel, acho que hoje é por isso, né? Hoje nós estendemos bastante aqui o nosso papo e fazer aqui um abraço. A gente não começou aqui falando, mas a gente agora pode falar para a Vinícola Aurora, né? Que foi uma das vinícolas afetadas, né? Ali em Bento Gonçalves. Então, que tem uma boa recuperação aí para todos os cooperados. Lembrando, né? A gente sempre lembra aqui que a Vinícola Aurora ela é uma cooperativa, né? Então, muita gente ali deve ter perdido seus parreirais, né? Seu meio de vida. Então, um grande abraço para esse pessoal. E que a gente possa consumir mais produtos gaúchos, né? Também estou sempre Isso. colocando isso. Pra gente, então, vai escolher aquele vinho no mercado, tem que escolher aquele Gaúcho. que é da Aurora, que é de outras vinícolas aqui também do estado, né? Então, sempre dê a preferência então para produtos gaúchos para essa nossa economia conseguir girar aí e a gente se recuperar o mais breve possível, mas a gente sabe que vai demorar um pouco, né, Daniel? É. É isso aí. Então, Daniel, obrigado por a gente ter voltado, né? A gente tá aqui de Até novo. semana que vem. Isso aí, a gente agradece quem está nos ouvindo. A gente acho que é um dos primeiros podcasts gaúchos a voltar, né? Pelo menos aos que eu vejo, assim, porque outros, e a gente se solidariza pelos outros podcasts que fazem dentro de estúdios que perderam estúdios, né? O pessoal que até está sem energia em estúdios. Os estúdios estão lá, mas eles estão sem energia, então a gente se solidariza aí e a gente, né, um abraço para todo esse pessoal. Escola, até semana que vem. A gente se vê então no Tchau. episódio 35 do Crônicas da Máfia na semana que vem para Aurora. Viva o agora! Valeu, Emma. Valeu, tchau, tchau!